Nosso tema da aula de hoje é a filosofia de Agostinho de Hipona. Nós já começamos a conversar isso há um tempo atrás, antes de paralisar, mas vamos retornar para a gente relembrar tudo, ok? Repito, qualquer dúvida, entra no chat e coloca lá, porque no chat vai contar presença, minha gente, eu vou estar respondendo, ok? Então vamos lá. Aureliano Agostinho, que nasceu em 1354 em Tagaste e morreu em 430 em Hipona, certo? Quem foi esse tal de Agostinho? Ele foi o principal representante da patrística. Gente, a patrística nós iremos estudar mais aprofundadamente para frente, ok? Não vou entrar em detalhes de patrística por enquanto, mas eu posso dizer que a patrística é uma cultura ligada aos padres da igreja, ok? Quando ele era adulto, ele se tornou cristão, porque até então ele era maniqueísta. Então vamos lá, vamos descobrir o que é esse maniqueísta. O maniqueísta era aquele que eram aqueles que acreditavam nas forças do universo opostas. O que seria essa força do universo oposta? O bem e o mal são aquelas que contradizem o tempo todo, o bem e o mal. Ele era inspirado em Platão e nos neoplatônicos. E a conciliação da filosofia com a teologia. Então, o maniqueísta também tinha essa conciliação do lado filosófico com o lado teológico. Vocês lembram o que seria o lado teológico, correto? O seu ponto central trazia a verdade como uma questão de fé. A verdade, então, se você trazia a verdade que se ligava a Deus, então você tinha fé. Então tá ali a verdade como uma questão de fé comunicada por Deus aos homens. Ai, professora, como é que Deus comunicava isso ao homem? Segundo eles, essa comunicação era feita por intuições. Correto? Vamos lá. Através dessas comunicações, nasceu a teoria da iluminação. O que seria essa teoria da iluminação? Ela coloca a fé em primeiro plano. Sempre, tá, gente? Fé em primeiro plano. Mas ela não descartava o lado racional. Mas o lado racional já ficava por um patamar mais abaixo. Então, era necessário que o homem criasse e exercesse a sua fé. Ele criando e exercesse a fé, que era a verdade, ele compreendia as verdades reveladas por Deus. Ok? A teoria da iluminação também tinha concepção política. Porque como ela tinha uma grande importância, pois o objetivo da política ou político é garantir o bem-estar coletivo. E a fé e a religião no que é garantir o bem-estar coletivo? Com isso, ela era guiada por preceitos divinos que assegurem a justiça. Então, a política também tinha um preceito divino que assegurava a justiça. Então, sendo assim, o Estado ele não tinha poder próprio como tem hoje. Ele era subordinado ao que a igreja determinava. E sendo subordinado, ele conduzia o povo para a salvação. O governante, então, tinha que ser o quê? Justo. O governante justo era aquele que agia em consonância
aos preceitos cristãos. O governante não podia fugir dos preceitos cristãos em hipótese alguma. Mas ele, como governante, ele também tinha um livre-arbítrio para que suas ações se baseassem na ética cristã. Ele tinha que seguir os preceitos, mas ele era um ser humano e também tinha o seu livre-arbítrio. Mas ele não podia esquecer que eles tinham que se basear no quê? Na ética cristã. Tá. E como Agostinho definia esse livre-arbítrio? Então vamos lá. Vamos definir melhor esse livre-arbítrio. Então o indivíduo possui a escolha de agir, certo? Mas ele tem o bem e o mal. Não esqueçam disso que nós já falamos lá atrás. Então, se ele resolvesse agir pelo lado do bem, aceitando a verdade de Deus, ele se aproximava de Deus e, consequentemente, ele agiria no bem. Agora, se o indivíduo resolvesse trilhar o caminho oposto, então ele passava a negar as verdades e consequentemente, ele negando essas verdades, ele afastava-se da luz divina. E afastando-se da luz divina, ele ficava na sombra do mal. Então, ele tinha essas duas escolhas, duas opções aqui a escolher, o bem ou o mal. O mal, vou ressaltar aqui o mal. O mal é visto, ou era visto, não como uma criação divina, de jeito, maneira, hipótese alguma. O mal era o uso inconsequente do livre-arbítrio. Quando o indivíduozinho lá achava que tinha que ir pela senda do mal, ele fazia um uso errado desse livre-arbítrio. Que mais? Esse livre-arbítrio irá relacionar, volto a repetir, com as questões do bem e do mal. Então, lá na apostila de vocês, foi feito um esquema, não sei se vocês conseguirão ler aqui na tela do celular, mas eu vou tentar aproximar. Mas ele vai traçar o caminho que Agostinho de Hipona acreditava ser o correto. Mas tem lá na apostila, tá, gente? Então, para ele, Deus, sumamente bom, ele criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Ou seja, eles possuem, no certo grau, a mesma racionalidade divina. Então, o ser humano tem condição de raciocinar voltado para o bem. Sem contrariar sua boa natureza, Deus permitiu ao homem o livre-arbítrio. Na medida em que os seres humanos escolhem seguir relações divinas, eles vão para o caminho do bem. No entanto, quando negam por escolha, estão agindo no mal. Assim, o mal não é criação de Deus. Assim, Agostinho de Hipona definia o livre-arbítrio e os dois parâmetros, o bem e o mal. Deu para entender, minha gente? Tá indo bem? Tá, tem o livre-arbítrio, então nós iremos cair numa coisa chamada tempo. No seu livro, que é o 11º das Confissões de Agostinho, ele tematiza o tempo em duas perspectivas. Uma perspectiva está ligada que é a criação de Deus e a diferença entre o tempo e a eternidade.
E a outra é a relação entre o homem e o tempo. Isso tudo, nós iremos chegar na seguinte conclusão: nada existe a não ser pela vontade de Deus. E Ele, por um ato de vontade, criou todas as coisas. Então, tudo existe pela vontade de Deus. Nada começou antes de Deus. Então, até o tempo só passou a existir quando Deus criou o mundo. Aí passou-se a relacionar o homem e o tempo, ok? Já os maniqueus o indagaram o que fazia Deus antes da criação. Não satisfeitos, porque eles não acreditavam, como é que era o tempo antes de Deus? Eles estão de brincadeira. Mas ele responde. Ele que eu quero dizer, gente, é Agostinho, tá? É impossível pensar em noção de tempo antes da criação, uma vez que o próprio tempo é uma criação divina. E desculpa o erro de digitação. Então, é o que eu tinha falado. Não existe tempo, não podemos dizer que era contado, não existia o tempo antes de Deus criar o mundo. O tempo passou a ser contado depois da criação de Deus no mundo, ok? Conceito de Platão e de Agostinho. Platão, ele era uma entidade metafísica, criadora da realidade sensível e partiu da matéria sem forma. Para ele, a matéria não tinha forma, que era denominada cora ou chora, para realizar o seu ato criador. Então, ele não achava que a matéria tinha forma, mas tinha um instrumento que fazia aquilo se realizar e ser criado. Já Agostinho relata que Deus é criador e fez todas as coisas do nada. Ele era detentor de tudo. Ele criou tudo e fez do nada. Nisso, colocando essa questão divina, passou-se a questionar o tempo do presente, o do passado e do futuro. Como funcionava o tempo presente, passado e futuro? Como que ele intervia na vida? Como que isso surgiu? Mas antes disso, nós iremos definir 3 visões. A primeira é a visão ontológica, que tinha como definição o ser que possui a natureza definida, aquele ser que já nasce definido que é aquilo. A metafísica, ela preocupa-se com a natureza do tempo, com as suas variações e as suas relações que são interligadas umas às outras. Correto? A ontológica, gente, eu vou voltar rapidinho ali. A ontológica achava que o tempo era uma coisa única. Ali está dizendo que ser que possui a natureza definida. Por quê? Assim, o desafio de definir essa natureza, essa parte ontológica, é porque para ela o tempo era único. Já a metafísica, o tempo estava em permanente mudança, ele mudava o tempo todo. Por isso as suas variações e as relações que interligavam o tempo todo. Já o aspecto psicológico é o tempo enquanto algo pertencente à percepção do sujeito. O que seria isso? É o modo como o homem ressignifica sua realidade
com as noções de passado, presente e futuro. É quando o homem tem condições de ressignificar o que é passado, o que é presente, mesmo sendo uma coisa rápida, e aqueles objetivos, aqueles planejamentos que terão para o futuro, ok? Finalizando, temos a capacidade limitada da razão humana de compreender mistérios divinos. Nós sabemos na sua totalidade todos os mistérios divinos, só algumas coisas que estão escritas e outras que os povos passaram, transmitiram como suas culturas. Então, nós não podemos falar de tempo que não seja pelo ângulo da criação divina, ok? No mais, muito obrigada pela atenção de vocês. E caso alguma coisa ficou meio confusa, me chama lá no chat que eu respondo a vocês e explico melhor. Muito obrigada, um beijinho, meus amores, e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos!